Olá, estamos no módulo de emergências psiquiátricas e esta é a aula sobre contenção química. Você está na aula de número 8 desse módulo. Ao final desta aula, o participante deverá ser capaz de descrever as indicações da contenção química, descrever as indicações, contraindicações, efeitos colaterais e demais cuidados necessários à administração desse tipo de medicamento, que são os mais usados na contenção química. Para iniciar essa aula, vamos recordar alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de agitação psicomotora. Trata-se de um estado de hiperatividade mental acompanhada de atividade motora acentuada, uma certa inquietude, irritabilidade e fala compulsiva. Na maioria das vezes, o indivíduo em agitação psicomotora perde o controle do seu comportamento, que fica desorganizado, imprevisível e principalmente de risco para ele e para os outros. Muitas vezes a vítima apresenta manifestações físicas na face, nos gestos, na postura e até nos sinais vitais. Mas essa agitação pode não ser dirigida a alguma pessoa ou a alguma coisa. Pode não haver um foco e pode ser ou não acompanhada de agressividade. Já a agressividade é um comportamento hostil, violento e destrutivo, que pode ser dirigido a si mesmo ou aos outros. Ela pode ser direta, quando envolve ações físicas, ou indireta, quando se estabelece no âmbito verbal, por exemplo. A agitação psicomotora e a agressividade podem caminhar juntas, motivo pelo qual são erroneamente consideradas como sinônimos. A equipe do SAMU pode reconhecer alguns sinais que predizem comportamento violento em um indivíduo em agitação. Dentre os sinais sugestivos de iminência de comportamento violento, temos punhos e dentes cerrados, gesticulação intensa, agressividade verbal, volume de voz elevado e rubor facial. Aproximação excessiva, inclinação corporal e movimentação excessiva também compõem esses sinais. Nesse caso, o paciente não consegue ficar parado ou sentado. Pode andar de um lado para o outro, em círculos, ou bater portas e socar mesas, por exemplo. Ainda recordando alguns aspectos das aulas anteriores, é importante explorar novamente os objetivos da abordagem pré-hospitalar de suporte avançado, num paciente com agitação psicomotora associada ou não à agressividade. O primeiro objetivo do suporte avançado é garantir a segurança da equipe, da família e do paciente. Isso começa com uma boa avaliação de cena. O segundo objetivo é estabelecer comunicação terapêutica, ou seja, firmar um bom contato com o paciente, para tentar interferir na situação ao mesmo tempo em que colhe dados de interesse. O terceiro objetivo é realizar a abordagem primária e secundária, e ainda o exame físico, caso seja possível. O quarto objetivo deve ser esclarecer ao paciente e a seus familiares sobre a necessidade de intervenção na situação. O quinto objetivo é realizar as intervenções protocolares necessárias, diante da concomitância de agravos clínicos e, se o paciente permitir, é claro. Se o paciente não permitir a abordagem, é necessário cogitar as diferentes formas de contenção, visando a proteção do próprio paciente. O sexto objetivo é decidir pelo momento certo do transporte e se preparar para realizá-lo, de maneira segura e para uma unidade mais adequada. A partir desses objetivos, podemos construir a abordagem em suporte avançado, que inclui realizar a avaliação à cena, realizar a avaliação primária, secundária e o exame físico, monitorar a segurança de cena e os ABCs, realizar intervenções de correção, se forem necessárias, registrar achados, intercorrências e intervenções e, por fim, decidir pelo encaminhamento e o transporte seguro. Todas essas ações vêm sendo detalhadas ao longo de nossas aulas, mas para falarmos de contenção química, vamos rever a etapa de número 4, sobre intervenções. A etapa da intervenção em suporte avançado de um paciente com agitação psicomotora inclui a comunicação terapêutica, algumas medidas que podemos chamar de gerais, porque são comuns a outros agravos, como a segurança de cena, a avaliação primária e secundária, o exame físico e as intervenções de correção dos agravos clínicos, e ainda a contenção física, que é outra intervenção que deve ser cogitada em pacientes com agitação intensa ou de pacientes violentos que não aceitem a abordagem verbal. No entanto, após a contenção física, a contenção química, por meio de medicamentos, pode ser usada na busca de tranquilização rápida do paciente. Isso vai permitir o controle mais efetivo da situação, bem como um transporte mais seguro, o que finaliza a abordagem de cena. Nesse esquema de intervenções, passa-se à etapa seguinte somente se a medida anterior não surtir efeito ou se alguma etapa não for passível de realização.
O detalhamento sobre a contenção física já foi realizado nas 2 aulas anteriores. Nesse momento, vamos falar apenas sobre a contenção química. Para isso, nós vamos receber o Dr. Klaus Robert Ziffert, que é coordenador do Departamento de Campo do SAMU em São Paulo. Dr. Klaus, seja bem-vindo à capacitação da Rede Nacional SAMU. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar dessa capacitação. Bom, vamos começar já com a sua participação e eu lhe faço uma pergunta, Dr. Klaus. É difícil a tomada de decisão para o uso de contenção química no ambiente pré-hospitalar? Se a indicação for bem feita, baseada em exame físico e o arsenal medicamentoso for muito bem conhecido pelas equipes, a decisão é muito boa. Maravilha. Então vamos conversar com o nosso grupo sobre contenção. Se assumirmos que todos os outros métodos de abordagem foram insuficientes para controlar a agitação do paciente, pode-se lançar mão da contenção química com ou sem consentimento da mesma. O objetivo da contenção química é, portanto, a tranquilização rápida se o manejo verbal e físico não foram suficientes. No passado, a contenção química visava deixar o paciente inconsciente e para isso se usava barbitúricos, brometos e até a indução insulínica. Isso poderia durar dias e cursava com risco de depressão respiratória, deixando inclusive sequelas além de dificultar a avaliação do paciente. Com o advento dos medicamentos antipsicóticos, foi possível associar a tranquilização ao tratamento da condição psicopatológica, embora o tratamento dessa condição não seja um dos objetivos do atendimento pré-hospitalar. A escolha do medicamento depende da via de administração, da potência e dos efeitos colaterais. As drogas mais utilizadas para a contenção química são os antipsicóticos típicos, tais como o Aldol, e os benzodiazepínicos, como o Midazolam, que podem ser utilizados de forma combinada ou não. Vamos então analisar os antipsicóticos mais comuns. O haloperidol é um antipsicótico típico de alta potência que é basicamente um antagonista dopaminérgico. Ele é nossa opção preferencial nesse grupo de drogas. No atendimento pré-hospitalar, a forma de administração preferencial é a intramuscular, que confere segurança e facilidade na administração na cena, alcançando picos de concentração em 30 minutos, com meia-vida de 12 a 24 horas. É um medicamento seguro porque possui baixo risco de causar efeitos colaterais como sedação ou hipotensão, e ainda é eficaz, pois doses baixas produzem rapidamente o efeito desejado. O haloperidol é a primeira escolha em pacientes sabidamente intoxicados por álcool ou drogas depressoras e nas gestantes devido ao baixo perfil de efeitos cardiovasculares. Ele é comercializado em frascos ampola, sendo que comumente 1 ml da solução contém 5 mg do fármaco. Pode ainda apresentar-se na forma de comprimidos ou em gotas, que são eficientes para crianças. Esteja sempre atento à apresentação disponível no seu serviço de saúde. Diante de um adulto agitado e que não responde ao manejo físico ou verbal, visando a rápida tranquilização, podem ser administrados 5 mg ou uma ampola por via intramuscular, repetindo-se a cada 30 minutos até que se alcance o efeito desejado. Há certa controvérsia sobre a dose máxima diária, mas nossa principal fonte consultada informa a dose máxima de 10 ml por dia, ou seja, 50 mg. A dose via oral também é de 5 mg. Idosos frágeis, pacientes com insuficiência renal ou muito debilitados devem receber metade da dose de haloperidol intramuscular. Os principais efeitos colaterais dessa droga são os sintomas extrapiramidais como a distonia, que é distúrbio do tônus muscular caracterizado por contrações musculares involuntárias, lentas e repetitivas. A acatisia, que é um transtorno de movimento relacionado ao sistema motor, e caracterizado por sensação subjetiva de inquietude interna, irritabilidade ou disforia, que podem ser intensas e que, na prática, associa-se muito à sensação física e objetiva de desassossego e a movimentos incessantes. E ainda o parkinsonismo secundário, que se caracteriza por tremores de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e alterações da marcha e do equilíbrio, que lembram a doença de Parkinson. Há ainda outros antipsicóticos típicos, como a clorpromazina, cujas doses elevadas de 25 a 50 mg intramuscular foram a primeira opção por muito tempo,
mas ela é considerada um antipsicótico de baixa potência, pois são necessárias doses elevadas, ou seja, 25 a 50 miligramas, para causar o efeito desejado. Essa droga também é basicamente um antagonista dopaminérgico como o haloperidol, mas seu forte bloqueio nos receptores histamínicos causa inúmeros efeitos colaterais como sedação excessiva e sonolência, e seu antagonismo alfa-adrenérgico e colinérgico ainda acarretam hipotensão severa e arritmias graves, com risco de morte súbita, além de intensa irritação no local da administração. Assim, devido aos seus efeitos colaterais, à necessidade de altas dosagens e à existência de outras medicações mais seguras no mesmo grupo, esse medicamento não é uma opção no ambiente pré-hospitalar. O mercado conta hoje com antipsicóticos atípicos, como a risperidona e a ziprasidona. No entanto, apesar do menor risco de efeitos colaterais, esses medicamentos são mais indicados aos pacientes que necessitem de tratamento contínuo. Para que seu uso fosse indicado no atendimento pré-hospitalar, seria necessário diagnóstico e acompanhamento precisos, o que não é possível no ambiente pré-hospitalar. Além disso, a risperidona não é encontrada em apresentações parenterais e a ziprasidona é extremamente cara. Diante dessas dificuldades, elas ainda não são opções para a abordagem pré-hospitalar. Bem, doutor Cláudio, isso é interessante. Esses medicamentos não são muito usados, mas a gente ainda tem na contenção química os benzodiazepínicos, que, pela sua ação rápida e o baixo efeito colateral, o baixo perfil de efeitos colaterais, eles são muito usados ainda no pré-hospitalar. Sim, Marisa, você tem razão. E o principal representante desse grupo na contenção química é o midazolam, administrado por via intramuscular. Seus efeitos ansiolítico e sedativo são alcançados pela facilitação da transmissão GABAérgica. Sua atividade ansiolítica é maior do que a provocada pelos antipsicóticos, além de acarretar menores efeitos extrapiramidais e cardiovasculares, comuns naquele grupo. A ação é rápida, sendo obtida em até 15 minutos após a administração, e apresenta pico de ação em 2 horas. Sua meia-vida é de 4 horas. Por conta da possibilidade da depressão respiratória, esses medicamentos devem ser evitados em pacientes com DPOC e outras condições de reserva fisiológica diminuída, e até em idosos, que possuem metabolização mais lenta, o que pode levar à prolongação de seu efeito. Pacientes intoxicados pelo álcool podem ter o efeito de sedação potencializado e, por isso, devem ser abordados com muita cautela. O midazolam é comercializado em frascos ampola com variadas apresentações. Comumente encontramos a apresentação parenteral de 3 ml com 15 mg, que facilita muito a administração na situação de urgência, e ainda a apresentação de 5 ml com 5 mg. Esteja sempre atento à apresentação disponível no seu serviço. A dosagem indicada varia de 2,5 a 15 mg, e para a tomada de decisão preconiza-se a menor dose para o melhor efeito. O principal efeito colateral é a sedação excessiva, que pode versar com depressão respiratória, chegando à apneia e mesmo à parada cardiorrespiratória. Há ainda outros efeitos colaterais menos comuns, como a ocorrência de broncoespasmo e de ataxia. É importante destacar que outros benzodiazepínicos, como o diazepam, por exemplo, quando administrados por via intramuscular, podem ter absorção errática e, por isso, não compõem nossa escolha no atendimento pré-hospitalar. Administrar por via endovenosa seria uma opção, mas, além das dificuldades de realização do procedimento em um paciente agitado, há o alto risco de depressão respiratória e de efeitos colaterais mais exacerbados. O lorazepam tem sido muito utilizado nos Estados Unidos, mas ainda não é comercializado no Brasil. Ficamos então com o midazolam, que se constitui como boa opção, já que seu efeito se inicia em 15 minutos e sua vida média é de 4 horas. Pode-se pensar em associar medicamentos, principalmente quando o objetivo não é alcançado com a monoterapia. O sinergismo dos medicamentos pode ter efeitos benéficos, como o controle da agressividade, e maléficos, como a sedação excessiva e a depressão respiratória, mesmo com baixas doses e administrações. A combinação haloperidol com midazolam compõe um clássico de abordagem. Ela leva à redução rápida da agitação, obtida com menor quantidade de medicamento, além de apresentar menor incidência de sintomas extrapiramidais. Nesse caso,
é geralmente usado o protocolo de haloperidol 5 mg e midazolam 2,5 a 15 mg. Geralmente, quando se associam as duas drogas, se deseja, além da tranquilização, iniciar o tratamento do quadro psicótico coadjuvante. Associações de haloperidol com prometazina e clorpromazina também são possíveis e comuns. A prometazina é um antihistamínico de grande efeito sedativo, mas isoladamente o midazolam é mais potente que o aldol e a prometazina juntos. Portanto, embora essas associações promovam bom controle dos sintomas psicóticos, não são tão efetivas como a associação haloperidol e midazolam. Associações de clorpromazina e midazolam ou de clorpromazina e prometazina devem ser evitadas pelo alto risco de hipotensão e até de parada cardiorrespiratória. Em alguns serviços, essas associações já foram proscritas e até proibidas. Há algo importante a ser ressaltado e que exige muito cuidado. A contenção química não deve ser utilizada como uma forma de castigo ou punição, ou mesmo para acalmar um indivíduo poliqueixoso e hipersolicitante. Ela possui indicações muito precisas e não é isenta de riscos. Vamos observar uma proposta de protocolo de utilização da contenção química para uso na fase pré-hospitalar. Se o paciente permanecer agitado, mesmo após o manejo verbal e a contenção física, indica-se o uso da contenção química. Para a decisão da dose, considere se o paciente é um idoso fragilizado ou um paciente com insuficiência renal ou mesmo com baixas reservas físicas. Em caso negativo, a droga de escolha para a contenção química na fase pré-hospitalar é o haloperidol 5 mg por via intramuscular. Para esses pacientes, ainda é possível associar haloperidol e midazolam. Se o paciente for um idoso ou um paciente com insuficiência renal, considere dosagens mais baixas com o uso monoterápico de haloperidol 2,5 mg por via intramuscular ou de midazolam 2,5 a 7,5 mg também por via intramuscular. O prognóstico do controle do quadro de agitação na situação de emergência é em geral muito bom. E ficará melhor se seguirmos as etapas de controle que incluem a sequência de manejo verbal, manejo físico e depois manejo químico se necessário. Após a contenção química, é necessário observar alguns cuidados especiais, como o controle de sinais vitais, principalmente o controle de padrão respiratório, mas também a frequência cardíaca e a pressão arterial, pois há medicações que causam efeitos cardiovasculares indesejáveis. A avaliação do estado de consciência e, finalmente, a comunicação detalhada dos medicamentos utilizados na situação de emergência para as equipes do serviço de destino. Pois bem, Dr. Klaus, acho que nós temos um grande detalhamento da contenção química que vai ajudar muito as nossas equipes em todo o país. Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui conosco. É mais uma vez uma honra participar dessa capacitação e espero que as equipes façam um bom uso deste conhecimento em prol da comunidade. Muito bem, dentre os aspectos importantes desta aula, podemos destacar as indicações da contenção química, a apresentação dos principais medicamentos utilizados na contenção química, bem como suas indicações, contraindicações, formas de utilização, efeitos colaterais e cuidados necessários na administração. Muito obrigada.